Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Loja de Roupas e hoje eu tô aqui para contar a minha história para vocês. Vou tentar resumir, senta, pega a pipoca aí porque a história é um pouco longa. Então bora pro vídeo, galera! Gente, antes de falar como eu abri a loja, eu quero retroceder um pouquinho e contar para vocês que meu último emprego era CLT, eu era vendedor, eu sempre trabalhei no comércio, mas eu não era vendedor de roupas não, tá? Eu era vendedor de móveis de alto padrão, e foi uma experiência muito boa por alguns anos, mas foi realmente um trabalho que me sugou muito, me tirou muito da minha energia e me trouxe até alguns probleminhas no campo da ansiedade. Então não é fácil a gente trabalhar para os outros, principalmente quando a gente trabalha num lugar onde a gente não é valorizado, e eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso, né? O sonho de empreender sempre permeou a minha vida desde quando eu era criança, adolescente. Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Não era muito específico o que eu ia fazer da vida. Eu já tentei outras coisas também. Eu já tentei ser fotógrafo de casamento, já tentei decorar festa infantil, mas eu sempre quis ter uma loja, isso era fato. Não sabia exatamente se era uma loja de tecnologia, se era uma loja de roupa, mas por algum motivo, nesse meu último emprego, estava no horário do almoço um belo dia e eu estava no Facebook e apareceu para mim um anúncio de um atacadista de camiseta. Esses anúncios patrocinados aí que aparecem pra gente, enfim, aleatoriamente, né? Só que esse anúncio me chamou muita atenção, ele estava mostrando, eram réplicas, tá bom? Eram camisetas de marcas consagradas aí, primeira linha, né? E esse anúncio me chamou muita atenção e aí eu salvei aquele contato ali, entrei em contato, perguntei como que fazia para comprar, tal, não sei o que, enfim. E ali eu já fui desenrolando uma conversa com esse fornecedor, tal, que futuramente eu ia fazer meu primeiro pedido com ele, né? O que eu fiz? Eu já estava muito satisfeito, eu já estava há 8 anos no meu emprego e eu tinha umas férias marcadas para o mês seguinte. Saí de férias e eu e minha esposa fomos para a praia dar uma descansada, né? Vale lembrar que eu já tinha pedido diversas vezes para que a empresa me demitisse, mas a empresa não queria me demitir. Enfim, e eu queria muito pegar o dinheiro do fundo de garantia que eu tinha preso lá, mas pelo jeito isso não era uma possibilidade, né? E essa ideia de vender aquelas camisetas ficou martelando na minha cabeça, mas de uma maneira como nunca tinha acontecido, de uma maneira muito incisiva, insistente, né? E aí eu peguei e comprei 10 camisetas, que era o pedido mínimo, para eu ver se chegava mesmo as camisetas, se eram boas, entendeu? E eu pedi 10 camisetas. Para início de conversa, esse fornecedor ele só deixava você escolher os tamanhos. Então você podia escolher 2P, 3M, mas você não podia escolher as estampas. Elas vinham aleatórias, né? Enfim, pedi. Chegaram as camisetas e eu gostei bastante. Camisetas assim, eram perfeitas, o tecido bom, até o perfume da camiseta era igual o do original, né? E aquilo ali me encantou. No meio dessas férias que eu estava, depois de conversar muito com a minha mulher, eu decidi que eu ia abrir a minha loja. Eu tinha um pequeno valor disponível para pegar como crédito no banco e foi esse valor que eu peguei, na faixa de 7 mil reais, né? Mesmo porque eu já sabia que eu ia ter que pedir as contas quando eu voltasse de férias. Uma loucura, tá bom? Não aconselho ninguém a fazer isso, mas aconselho também que vocês corram atrás dos seus sonhos, tá? Minha mulher estava grávida nessa época também do nosso primeiro filho. E eu peguei e voltei no meu emprego e pedi a demissão, deixando uma boa grana parada no fundo de garantia. Pessoal, para mim, enfim, até hoje, é uma quantia bem considerável que eu deixei parado lá, tá? E aí, pedi as contas e saí para procurar o ponto para abrir minha primeira loja desse jeito, com a cara e com a coragem. Não tinha planejamento, não tinha estratégia, não tinha nada.
eu simplesmente meti a cara, meti o louco e fui. Com o dinheiro emprestado, enfim, vocês vão ver muita coisa errada nessa história, né? No centro de Campinas, a cidade aqui onde eu moro, hoje atualmente a loja é em Hortolândia, interior de São Paulo, só que Hortolândia e Campinas são cidades praticamente vizinhas, então assim, eu tô na divisa. O CEP que eu tô aqui pertence a Hortolândia, mas o meu bairro que eu moro é Campinas. Então assim, pode parecer confuso eu falar Hortolândia ou Campinas, mas é como se fosse uma coisa só aqui, né? E aí eu fui procurar um ponto no centro de Campinas. Eu tinha uma ideia já do que eu queria, que era uma galeria que tem lá, né? É uma galeria bem popular, mas ela está no centro de Campinas. Foi quando eu entrei em contato, visitei lá, achei o ponto. Eu vou deixar passando aqui para vocês algumas fotos aí do ponto e depois de como eu montei esse ponto. Como eu já falei num vídeo anterior, eu cometi vários erros, né? O primeiro deles foi querer vender roupa em 5 metros quadrados. Não é impossível, tá? Eu atingi valores bem expressivos nessa lojinha aí, mas é muito difícil. Eu lembro que o meu caixa ficava ali assim, embaixo do provador, e para a pessoa provar eu tinha que sair para a pessoa poder entrar, tá? 5 metros quadrados, galera, é muito pequeno. É um espaço assim, era um corredorzinho. E eu aluguei essa lojinha para pagar R$ 1.100, um aluguel relativamente caro, né, pelo tamanho do espaço, mas porque era no centro e eu acreditava muito no fluxo de pessoas que tinha ali. Como eu estava na praça de alimentação, na frente tinha uma lanchonete que fritava as coisas o dia inteiro e que depois eu ia descobrir que fediam todas as minhas roupas com aquele óleo, com aquela coisa que vinha do ar, né? Mas isso daí a gente deixa para depois. Comprei os equipamentos, fui pro Brás, comprei o mínimo do mínimo. O balcãozinho de caixa foi eu que construí, eu tinha umas madeiras, eu fiz como se fosse um aparadorzinho. Para vocês terem ideia, o meu balcão de caixa tinha 60 centímetros, 60 por 20 de profundidade. Era quase uma mesinha de notebook, né? Comprei acho que 4 araras de painel canaletado, já que o box já tinha o painel, era só eu encaixar as araras. Comprei alguns bracinhos daquele RT, que tem aqueles dentinhos lá, uma prateleira, alguma coisa assim. Eu acho que na época eu devo ter gasto com equipamentos para loja R$ 1.500, R$ 1.200. Um provador também para encaixar no painel canaletado. Foi isso que eu fiz, né? A fachada da loja foi eu mesmo que fiz, eu comprei as letras lá de MDF, colei, as letras igual essas que estão aqui no fundo, só que como a loja estava dentro do shopping, eu podia usar esse tipo de coisa, eu podia usar papel contact, porque lá não tomava chuva, né? Então assim, a fachada não precisava ser tão resistente assim, né? E montei essa primeira lojinha. Agora eu vou emendar e eu já quero falar um pouco para vocês de como foi a abertura da loja, a inauguração em si, porque foi um fiasco, gente. Ah não, mas antes de eu falar da inauguração, eu não fiz exatamente um roteiro para falar sobre isso, porque eu acho que ia ser pior para mim. Eu já preferi contar de uma maneira natural, orgânica aqui, de como eu vou lembrando. Então pode ser que tenha hora que eu tenha que retroceder um pouco a história para que vocês possam entender. Gente, depois que eu decidi que ia montar a loja e que eu aluguei o ponto, lá fiz o contratinho, tal, não sei o que, de 1 ano, lá naquele ponto, eu comprei as camisetas, tá? Eu comprei 100 camisetas divididas entre P, M, G e GG. Que o foco da loja era vender camiseta. Como eu não tinha dinheiro para investir em calça jeans, em bermuda, em boné, eu comprei 6 bonés, 10 bermudas e 100 camisetas. Então assim, a loja chamava Elite Camisetaria porque eu achava que as pessoas iam comprar só camisetas e ia ser um sucesso. Eu sempre pensei, por que eu não vejo tanta gente vendendo esse tipo de camiseta, essas réplicas assim no centro, né? Não, eu vou ser o cara que vai fazer a diferença ali. Pois bem, fiz um pedido, na época eu acredito que custava em torno de 20, 21 reais cada camiseta, então foi R$ 2.100 investido em camiseta e mais um pouco de dinheiro investido nas outras coisas. Acredito que não chegou aí em torno de R$ 3.000 o investimento
para montar a loja, o estoque da loja, né? Aí teve aí a questão de 1.000 e pouco, quase R$ 2.000 entre equipamentos. E quando eu ponho equipamentos, eu também coloco cartão de visita, sacola, fachada, tudo, todo o resto. Então eu acredito que entre mercadoria e instalação foi em torno de R$ 5.000 que eu gastei para iniciar a minha loja. Aí o primeiro erro, gente, ficou quase nada de dinheiro guardado do dinheiro que eu tinha emprestado. Então, ou dava certo, ou dava certo. E não deu. Pessoal, primeiro mês da loja eu inaugurei a loja no dia 4 de abril de 2018. Foi um fiasco. Se eu vendi R$ 1.000 durante o mês todo, foi muito. Mas dentro desses R$ 1.000 ainda tinha alguns fiados também. Então eu não vi a cor de R$ 1.000, eu não vi a cara desse dinheiro no final do mês, de uma vez na minha mão. Então assim, foi uma sucessão de coisas que eu fiz que não tinha nada para dar certo, entendeu? Então assim, eu acredito muito no trabalho, na fé em Deus, e você tá atento para mudar suas atitudes a tempo, porque senão realmente não vai para frente. Então eu cometi diversos erros. O produto que eu queria vender não era tão bem aceito. Depois que eu comecei a vender, que eu estava com a loja aberta, que eu fui fazer uma pesquisa de campo, pesquisar as outras lojas, descobri que que no camelódromo, lá perto do shopping, tinha já essas camisetas para vender, R$ 10 mais barata do que eu estava vendendo, entendeu? Então assim, eu estava tentando emplacar essas camisetas por R$ 50 cada uma, pagando 21, vendendo a 50. E o camelô vendia por R$ 39,90. Era muito parecida, tá? Não eram todos os boxes de camelô que tinham essa mesma camiseta, mas tinha alguns que tinham sim. Então assim, era alguma coisa meio que fadada ao fracasso. Eu pensei em desistir no segundo mês, estava extremamente fraco também. No segundo mês eu devo ter vendido em torno de R$ 3.000, mas muito, muito aquém do que eu esperava e do que eu precisava, já que o aluguel da loja era R$ 1.000, eu precisava reinvestir em mercadoria e eu tinha as contas de casa para pagar também. Então as coisas começaram a ficar bem complicadas. No segundo mês eu vi que eu tinha feito uma coisa bem errada, sem planejamento, e comecei até a procurar emprego e mandar currículo pela internet. Naquela época, eu não tinha criado Instagram para a loja, eu tinha somente um Facebook, e eu criei um Facebook da loja e começava a postar as coisas no Facebook. Gente, mas não tinha audiência. Quando eu conto isso para vocês hoje, nem eu acredito que há 4 anos atrás eu era tão iludido, tão sem noção assim. Mas eu era, gente. Eu confesso que eu também não entendo como há 4, porque assim, as coisas evoluem muito de um ano para o outro, mas há 4 anos atrás nem faz tanto tempo para eu ser tão fora da realidade desse jeito, né? Tão sem instrução, tão ignorante em algumas partes. Foi quando eu comecei a procurar muito conhecimento aqui no YouTube, né? E eu conheci diversos canais, eu sou inscrito em muitos canais aí que eu me identifico, das lojistas, a grande maioria mulher, né? Porque não tem muito conteúdo para loja masculina aqui no YouTube, tem poucos youtubers masculinos, as mulheres dominam aí os canais de loja de roupa. Mas daí eu comecei a assistir, ver experiências, perrengues também, e comecei a entender que sem planejamento ia ser bem difícil continuar. Foi então que eu comecei a ouvir muito o que os clientes falavam, né? Os poucos clientes que eu tinha, porque eram pouquíssimos clientes, né? E naquele momento eu queria me espelhar em lojas diferentes das que eu estava me espelhando. Eu queria ter produtos diferentes, eu queria oferecer algo a mais. Só que o espaço físico também era um limitador. Não adiantava eu querer oferecer uma experiência incrível dentro de 5 metros quadrados, né? Mas eu comecei a mudar um pouco a direção. Eu peguei o último pouquinho de dinheiro que eu tinha e investi em camisetas long, em um pouco de calça jeans, calça skinny, trazer uma moda um pouco mais moderna, um pouco mais diferente do que o pessoal trabalhava ali. Porque eu queria atingir esse público. E eu estava indo pelo lado errado, eu estava querendo entrar numa guerra de preço com camelô. E não era isso que eu queria oferecer uma experiência melhor para o cliente, né? Aí foi quando eu comecei a trazer um pouco dessa mercadoria diferente e eu comecei a ver um resultado diferente. Nessa época eu criei um Instagram da loja,
A primeira vez que, depois de um mês mais ou menos, postando coisas no Instagram, seguindo pessoas, fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, seguindo pessoas mesmo, eu entrava nas lojas que eu achava referências, iam lá nas últimas postagens, via lá todo mundo que curtiu, que comentou e seguia essas pessoas, interagia com essas pessoas, bem manual mesmo, totalmente orgânico. Um belo dia, depois de um mês fazendo isso, um menino me chamou, perguntou onde que era a loja, tal, se era no centro, e ele foi lá e ele comprou uma camiseta Longline, que na época era R$50 que eu vendia, e eu falei, eu não acredito que o cara veio aqui, ele saiu lá da página que ele estava olhando, ele veio aqui, aí eu entendi que aquilo ali em grande escala podia funcionar muito. Então realmente eu era bem alienado de rede social antigamente, né? E aí eu já estava maratonando os canais no YouTube. Naquela época eu já tinha vontade de ter um canal, mas eu não achava que eu tinha conteúdo para falar e eu tinha muita vergonha também, né? Foi quando depois de alguns meses as minhas vendas elas foram subindo gradativamente um pouquinho, 5 mil, 7 mil, e aí depois já extrapolou a casa dos 10 mil com 6 meses de loja. Mas aí as camisetas que deram início já estavam totalmente em segundo plano. Eu já me tornei uma loja que vendia pulseirinha, colarzinho, algumas carteiras, calça, bermuda, boné. Eu procurei no Brás bonés mais baratos, porque eu tinha 6 bonés caríssimos. E aí eu comecei a procurar fornecedor de boné. E tem muito fornecedor bom, de produto bom, com preço ótimo, que você pode vender tendo uma margem de lucro boa e para o cliente final um preço barato, né? Foi quando eu percebi que eu precisava de um espaço maior, porque por mais que eu fizesse ali, eu já estava esbarrando no tamanho da loja. Já queria ter 2 provadores, eu queria ter um lugar para o cliente poder entrar dentro da loja. Às vezes eu tinha a impressão que o cliente ficava na porta, porque acho que vocês viram as fotos, vocês vão entender. A loja era como se fosse um corredor. E aí dentro do mesmo shopping, liberou um pontinho que era o meu sonho. Tinha uma vitrine, o ponto tinha 10 metros quadrados, ainda era muito pequeno, mas já era o dobro de onde eu estava. E foi para onde eu mudei e fiquei por quase 2 anos nesse ponto, que é essa outra foto que eu vou deixar aí para vocês. Essa segunda loja, dentro da mesma galeria, foi um marco na minha vida. Foi assim, um lugar onde eu fui muito, muito feliz, muito feliz. A loja ainda era muito pequena, mas eu já tinha a sensação que os clientes entravam ali dentro, eu tinha 2 manequins na vitrine, eu fazia lá minhas decorações na vitrine. Essa loja, depois de um tempo que eu trabalhei nela, eu fiz uma reforma nela, mas tinha algumas peculiaridades também que não me agradavam, como era muito estreita ainda a loja, era muito caro o aluguel dessa loja era quase R$3.000, porque estava no centro, né? E não tinha ar-condicionado, no final de ano era uma loja muito abafada, mas eu atingi valores inacreditáveis de venda nessa loja, principalmente nos meses melhores aí de final de ano, coisas que surpreenderiam qualquer pessoa quando olhava para a loja e se eu falasse quanto que eu vendia. Vendia bastante, mas também estava almejando ter uma loja maior. Foi quando começou essa questão do vírus, aí tudo que aconteceu, e aí pagar aquele aluguel, embora o shopping tivesse dando um desconto, não dava, gente. Era muito caro, enfim. E quando você tem loja dentro de uma galeria, você fica refém ali aos horários deles, às regras deles. Você não tem a sensação que você é 100% dono. Você não pode abrir a hora que você quer, você não pode abrir para atender um cliente específico no domingo, você não pode fazer isso. Se for fora do horário da galeria, não tem o que você fazer. Foi quando eu cometi um erro gravíssimo. Perto dessa galeria tinha uma outra, um shopping com uma estrutura 10 vezes melhor. Muito mais bonito, com escada rolante, elevador panorâmico e tal, e com aluguel que era metade do valor para uma loja maior. Gente, qualquer pessoa iria. Primeiro que todos os clientes que frequentavam ali não teriam dificuldade em ir no outro shopping, já que era na outra esquina praticamente.
e um aluguel com pouca burocracia, tal, não sei o que, e eu mudei, eu saí desse primeiro shopping e durante a pandemia, quando o comércio reabriu, eu fui para um outro shopping para pagar um aluguel que era metade do preço numa loja maior. Vou deixar a loja aí para vocês, pessoal. Esta loja, linda, um espaço grande, já dava para receber mais clientes, mas gente, pensa num shopping que eu não sei explicar o que tem de errado ali dentro. Onde não entrava cliente, onde a administração te tratava mal, onde o segurança vinha expulsar o teu cliente às 18 horas, vai fechar o shopping, vai fechar o shopping. Eu vivi ali 6 meses, experiências que eu nunca imaginei viver na minha vida, negativas. Foi um lugar que assim, quase faliu a minha loja e quase fez eu desistir do meu sonho, que era ter uma loja, estar dentro daquele shopping. Todo mundo já falava para mim da fama desse lugar, que a dona do lugar, ela era meio louca, que ela, depois que você entrava, ela te tratava mal. E eu nunca acreditei nisso, mas era verdade, gente. Foi uma experiência horrível ficar 6 meses dentro desse local. Aí, gente, como bom brasileiro, a gente não desiste, né? Pelo menos quem tem muita vontade de empreender e acima de empreender, ganhar dinheiro, a gente está indo atrás do nosso sonho. Eu decidi que ia mudar de novo, né? Então já seria a minha 4ª mudança, desde quando eu comecei. Só que no centro, galera, tava tudo muito caro e cada vez mais a cidade estava abandonada, né? Por conta de tudo isso que estava acontecendo. Até hoje, se você for andar aqui no centro da cidade, algumas ruas um pouquinho mais afastada do miolo mesmo, tá tudo para alugar. Porque você combina aluguéis caros com baixo fluxo de pessoas. Ninguém aguenta ficar lá. Então, assim, realmente quem ficou com as lojas abertas entre aspas, né? Que manteve a loja até hoje, mesmo tendo ficado fechado tantos meses, eram pessoas muito, muito estruturadas. Porque um comerciante pequeno não tem caixa para ficar 6 meses com a loja fechada. Eu sempre vendi online, mas o online não vendia tanto quanto a loja física. Não era suficiente para eu manter a loja tranquila, fechada. Eu precisava que a loja estivesse aberta. Foi quando veio a ideia de mudar para o bairro, pertinho da minha casa, num aluguel mais barato, para reduzir ao máximo os custos da minha loja. Mas eu sabia que mudar para o bairro tinha alguns desafios, e o maior deles era o fluxo. Só que como eu estava nesse último shopping que eu contei para vocês, o fluxo lá dentro era menor do que o do bairro. Era um shopping onde parece que ninguém entrava. Quando eu fazia as vendas, a pessoa ia, porque ela viu no Instagram, e ela ia lá e subia, que eu estava no 2º andar, e comprava. Eu não tinha venda nenhuma de alguém que passasse no corredor, porque ninguém passava. E isso me deu coragem de mudar para o bairro. E hoje eu falo para vocês, foi a melhor atitude que eu tomei, mudar para o bairro desde quando eu abri a loja. Hoje, graças a Deus, depois desses, até então, 3 anos que eu fiquei lá no centro, né? E agora eu estou mais 1 ano e pouco aqui no bairro, eu conquistei muitos clientes, conquistei bastante seguidores na rede social, faço um trabalho bem focado mesmo em rede social, trabalho de maneira muito profissional na rede social e graças a Deus eu pude contar com bons clientes que me acompanham até hoje e que são fundamentais para manter o funcionamento da minha loja. Mudei aqui para o bairro e aqui no bairro foi onde eu consegui montar a loja do jeito que eu sempre sonhei. Para falar a verdade para vocês, eu ainda tenho vontade de ter uma loja um pouco maior, sim, mas penso em um outro ponto aqui no bairro, tá? Mas essa loja aqui ela tem ar-condicionado, ela tem os 2 provadores, como ela tem pelo menos 4 metros de largura, o salão, dá para colocar uma mesa no centro, as pessoas passarem, não precisa ficar uma pessoa esbarrando na outra, né? Mas eu ainda sonho com a minha vitrine com 3 ou 4 manequins, eu quero uma vitrine maior. Mas a fachada de ACM, que era algo que eu sempre quis ter, né? Então assim, e graças a Deus eu posso falar para vocês, eu acredito muito que se eu tivesse no centro, eu estaria vendendo, se tivesse vendendo mais, seria pouca coisa a mais que não compensaria os custos maiores que eu tenho lá.
Então é possível sim você ter uma loja de sucesso no bairro, você chamar as pessoas dos outros bairros, de outras cidades vizinhas para vir na tua loja. Se você faz um diferencial, se você abre num domingo onde a pessoa que não pode vir durante a semana se sinta confortável. Eu não sei se eu já comentei com vocês ou não, mas aqui na minha loja a gente serve cerveja para os clientes. Eu tenho um pequeno frigobar. E lógico, quando o cliente está comprando tal, ou alguns clientes muito antigos também, que a gente sempre sabe que vai comprar, então eu dou uma cerveja para o cliente, faço um agrado aqui. É uma loja masculina, enfim, é uma coisa que agrada os meus clientes, mas assim, eu também faço café aqui na loja, tem café, tem água, tem umas balinhas, esse tipo de coisa, você encanta o seu cliente. Galera, resumindo, essa foi a história. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, muito cansativo. Se você chegou até aqui, eu queria deixar uma mensagem para você. Não desiste se você tem um sonho, não desiste se você acha que o que você está fazendo tem um propósito, é possível. Gente, nem todo mundo vai te apoiar, principalmente quando as pessoas não veem resultado. E às vezes nem você acredita em você. Mas se você tiver muita fé em Deus e tiver consciência que você vai fazer sempre o possível para que as coisas deem certo, uma hora você começa a colher os frutos daquilo que você está plantando. Tem coisas que a gente faz que parece que ninguém está olhando, mas mesmo quando ninguém está olhando, eu acho que Deus está olhando e Ele pode te recompensar disso. Então não espere tapinha nas costas de ninguém, não espere que todo mundo diga amém para você começar. Se você tem convicção disso, mete a cara e vai atrás. Não é fácil, tem horas que dá vontade de desistir. Até hoje a gente passa por situações que você fala assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas quando entra um cliente, quando elogia a tua loja, quando coloca um depoimento na rede social, quando compra uma peça que você anteriormente escolheu para colocar ali e elogia, ali pronto, ali você já ganhou o dia, você já ganhou o mês. Então, gente, a questão é trabalhar, fazer estratégia e, acima de tudo, aprender um pouquinho todo dia. Aprende aqui comigo um pouquinho, aprende no outro canal, aprende aí, tem 1 milhão de canal de lojista contando suas experiências. Eu também sou um telespectador assíduo de vários canais e já aprendi muita coisa aqui. Então esse canal é justamente para isso, para a gente trocar essas experiências aí, positivas, negativas, enfim, e aprender, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a crescer e a cada vez mais trazer histórias aí motivadoras para vocês. Até mais, galera!